A gente sabe que lá no fundo você quer investir e ser uma pessoa mais consciente em 2020. E a gente sabe também que não é fácil. Então, segura que o Cafeína de hoje vai te ajudar a encontrar o caminho. A editora Thaís Laporta traz um levantamento interessante que mostra as estratégias dos investidores milionários para ganhar dinheiro. E a maior gestora de fundos do planeta vai ampliar os investimentos em ações sustentáveis. Vamos falar sobre a onda dos investimentos verdes. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Seguimos firmes em tirá-lo da poupança. Hoje vamos trazer um passo a passo para você que ainda não investe e quer começar a investir de uma vez por todas. Mas também vale para quem quer aumentar a sua posição nos investimentos. Pri, cardápio do dia. A gente trouxe aqui, então, Sami, 5 dicas para começar a investir. E a gente vai falar bem bonitinho sobre cada uma delas. Começa pela mais básica, que é eliminar as dívidas. É óbvio, né? A pessoa que tem dívida, não faz sentido você dever uma taxa de juros gigante para investir quase com certeza uma taxa menor. Você vai estar queimando dinheiro. Então a primeira coisa é não ter dívidas. E aí a gente está falando de dívidas altas, né? Porque muitas vezes você tem dívidas mais longas, por exemplo, financiamento imobiliário, que aí é possível conviver com elas e investir, ainda que não seja, talvez, o modo mais saudável. E basicamente isso, né, Sami? Porque os juros que você paga numa dívida são muito maiores do que o que você recebe em qualquer investimento, né? É comparação de taxas, né? Claro, quando a gente fala de bolsa, você não tem a taxa certa, você tem a taxa esperada. Eu espero que a bolsa cresça 20%, 15%, aí você compara com a dívida, que normalmente você consegue estimar ela com uma certa precisão. Agora, dificilmente um investimento bate o que os bancos te cobram de juros. Exatamente. Então vamos para o segundo ponto, conheça os seus números. Então, eu trouxe também aqui alguns dados de uma pesquisa que foi divulgada pela SPC Brasil ontem e que eles mostram que quase metade dos consumidores brasileiros não controla o orçamento. Entre aqueles que controlam o orçamento, só 1/3 planeja o mês com antecedência. E o caderno? E o caderno? Caderno continua sendo a principal forma de anotação, não planilha no computador, nem esses aplicativos novos. O que você acha disso, Sami? Não, o caderno eu não acho ruim. Mas o pessoal não controla as finanças. Esse é um problema. Você precisa ter pelo menos uma dimensão do quanto você ganha e quanto você gasta. Até porque, como que você vai traçar qualquer objetivo, fazer qualquer plano, se você não tiver os seus números, né? Mesma coisa que você ir no médico, querer melhorar a saúde, mas você não tem o exame de sangue para saber como está sua glicose, como está seus hormônios, como está vários indicadores para melhorar. Então, conhecer seus números é importante fazer um check-up. Agora, definido o objetivo, você sabe que é muito mais fácil você sacrificar o consumo, falar, não vou comprar isso porque lá no final do ano eu vou viajar, ou porque eu vou fazer uma festa, ou porque eu vou comprar o carro. É que nem malhar. A pessoa está malhando quando ela tem um objetivo, seja uma festa de casamento, seja um evento especial, ou até uma outra meta, é mais fácil. Então o sacrifício fica mais fácil com um objetivo em mente. Esse é o item 3. Só mais uma questão sobre esse item 3. Tem um termo para isso que chama Goal-Based Investing. Goal-Based Investing. Então, investing. Então, assim, é um termo até americano, surgiu no mercado americano, e o que eles falam é justamente isso. E eles explicam que o comprometimento fica maior, como você disse, e além disso tem um outro fator também, que é quando você define o objetivo, você consegue escolher, que acho que daí vai até entrar um pouco no ponto 5, mas você escolhe os investimentos mais de acordo com o seu perfil. E aí você não fica tão preocupado com as oscilações do mercado. Você tem ali aquele objetivo. Você olha o prazo mais adequado. Exatamente. Aí a gente entra aqui no Faça um Plano, né? A gente, Sami, tá preparando uma calculadora, sai amanhã. Maravilhosa. Que vai ajudar perfeitamente nesse quarto tópico aqui para fazer um plano. Só que a gente não vai dar spoiler. Não vai. Mas só vamos falar sobre a importância de fazer um plano, então, Sami. Qual que é a importância de você ter ali escrito no papel? Tem uma frase, desculpa, joguei para você e voltei para mim. Você faz, eu falo do próximo.
Mas o físico uma irlandês... auto-entrevista. Priscila, você por uma você mesma. auto-entrevista. Priscila por Priscila. Priscila por Priscila. Não, é porque eu gosto dessa frase. Um Sim. físico irlandês que ele fala, não é possível melhorar aquilo que não se pode medir. Sim. Então assim, se você não consegue medir aquilo que você estava falando, né? Você não consegue avançar. Então faça o plano. Agora o último é um tópico especial, que é invista de acordo com o seu perfil. Então tem duas coisas. Uma eu vou deixar para a Priscila falar, que é o suitability. Que você faz nas corretoras, tem, na Easy Invest tem, isso é uma norma, todas fazem. Mas, a gente não pode esquecer que tem outras duas variáveis. Tem o risco que você já toma na sua vida. Por exemplo, se você for empresário, você já tem um risco alto nos seus negócios. Você já não sabe quanto você vai ter de rendimento. Então, talvez, para você que é empresário, a renda fixa seja uma compensação, já que é um investimento de risco mais baixo. Por outro lado, você pode ter um funcionário público que sabe exatamente quanto vai ganhar, faça chuva, faça sol, e aí ele pode tomar mais risco em ações. Isso não quer dizer que na vida o empresário seja mais conservador do que o funcionário público, mas nos investimentos sim. Outra coisa é o momento de vida. Você pode ter filhos pequenos, em idade escolar, pagando escola, pagando plano de saúde ou pagando faculdade. Então, tem esses momentos. Mas suitability, eu gostaria que você falasse. Exatamente. Então, o suitability, todas as corretoras, as instituições financeiras, quando o investidor Fala vai de investir, você tem que fazer esse teste. Eu acabei de refazer o meu, viu, Sami? Deu pra o quê? lembrar, eu sou moderada. Você é moderada? Eu gosto de ser moderada. Você é um pouco uma pessoa ali, moderada. um pouco arriscada ali, mas não perco muito meu dinheiro. Aí, assim, só pro pessoal ter uma noção do tipo de pergunta que é feita. Você não é vida louca, então? Não sou vida louca. Entendi. Não, nos investimentos não, no resto sou. Aí, o que eles falam assim, ó, eles perguntam, você prefere ter a certeza que vai ganhar 11 mil ao investir 10 mil? Ou você aceita, por exemplo, 50% de chance de ganhar 16 ou 50% de chance de ficar com 9 mil? Então eles vão fazendo essas perguntinhas e aí com isso eles chegam no resultado que mostra qual que é o teu perfil. E aí a importância do que você estava falando, né, Sami? Se você investe de acordo com o seu perfil, a chance de você fazer o investimento certo é maior. E aí é uma preocupação que eu tenho, porque é o seguinte, a Bolsa tem ido muito bem. Ano passado ela rendeu mais de 30%. Muita gente entrou na Bolsa recentemente e só viu o risco para cima. Só viu oscilar para cima. Mas talvez essa pessoa não saiba exatamente o que se passa quando a maré não ajuda. Então, a gente pede sempre muita calma nos investimentos, ou seja, comece com pouco patrimônio, seja prudente, porque cada um sabe onde a dor de barriga dói. Então é isso que eu queria pedir para os nossos espectadores, para os nossos carinhosos ouvintes, já que estamos em todas as plataformas. E dito então as 5 dicas, a gente vai botar um card para quem estiver no YouTube. Card é quando aparece o negócio, o clique aqui. cardzinho pro pessoal clicar. Você quem que faz o card? Eu boto lá, eu escolho. Aí quem tiver nas outras plataformas, depois olha lá no nosso canal do YouTube. Mas acho que tem 2 vídeos que a gente já gravou, né, Sami? Pra quem tá começando. Que é o Tesourando com o Samidana. Tesourando. Que a gente adora. E o CDB, LC e LCA. Também tem. Então, você que já viu essas 5 dicas, pode se organiza mais, planeja mais, vê o seu objetivo, o seu prazo, e aí tenta entender quais são os investimentos que você pode começar. Já que você está hoje com frases, e tem também aquela história da Alice do País das Maravilhas, que o coelho fala assim, para quem não sabe onde ir, tanto faz o caminho A ou B. Então, eu não sei se é essa frase, alguém me corrija, que ótimo, mas é um pouco assim. Mas chegou aquela hora de conversar com Thaís Laporta, nossa editora do site, que é o investnews.com.br, que traz um estudo interessante sobre o que os investidores, grandes investidores, estão pensando sobre o futuro e o que eles fazem para ganhar dinheiro. Se eu não me engano, são investidores com patrimônio em ativos acima de R$1 milhão. De dólares. Priscila Yasbeck é uma delas. Thaís, bom dia. Bom dia, pessoal do Cafeína. E hoje eu trago uma pesquisa do braço de gestão de recursos do banco UBS. O estudo mostra que os investidores ricos, aqueles que têm um patrimônio alto, estão mais confiantes com a economia dos seus países em 2020. O percentual dos que se sentem assim subiu de 61% para 67%. O estudo consultou 4.800 investidores. Mas o que pensam os investidores do Brasil? Segundo a pesquisa,
72% deles estão confiantes com a economia brasileira para os próximos 12 meses e 76% têm um sentimento positivo com o mercado de ações nos próximos 6 meses. Mas de onde vem esse otimismo todo? Para 56%, os juros baixos estão entre os motivos. 55% disseram também que o aumento do investimento privado gerou esse otimismo e 50% mencionaram a geração de empregos no país, já que foram criados mais de 600 mil postos de trabalho em 2019. Também foi perguntado para eles qual a melhor estratégia para os investidores aumentarem os seus rendimentos. E entre os pontos mais citados estão comprar mais ações que pagam dividendos com um alto rendimento e aumentar a participação em títulos de mercados emergentes. Tudo isso e muito mais você encontra no investnews.com.br ou na sua rede social preferida. Confere lá. Semi, Diga-me. os grandes investidores com mais de $1 milhão de dólares em ativos estão mandando bem? É boa estratégia de ações que pagam bons dividendos e investir em países emergentes? Olha, vamos separar as duas coisas que são muito diferentes. País emergente, a ideia é que país emergente você tem maiores oportunidades. Seja porque o país é mais arriscado e com isso os títulos de dívida do país pagarão mais, seja porque empresas de países emergentes têm maior risco de novo para cima ou para baixo. Primeira parte da história. Ações com dividendos é uma espécie de proteção, é como se recebesse juros. Claro que ao te devolver dinheiro, a empresa diminui o potencial que ela tem de reinvestir e crescer. Então, geralmente, empresas que pagam dividendos são empresas que já atingiram a maturidade, portanto, elas não têm essa necessidade de reinvestimento e, portanto, elas não crescem a taxas exorbitantes. As duas estratégias são válidas, mas sempre, a gente fala aqui, não se olha uma ação sozinha. Ah, a ação é boa. Bom, ela tem que ver no grupo dela, porque você não pode abrir mão do efeito diversificação. Então, quando a gente olha gestores, se fala em 6, 10 ações numa carteira, e não uma só. Por isso que a pessoa que tem pouco dinheiro, a gente fala assim, compra o índice. Compra o índice, que aí é o BOVA11, com R$100 você já consegue ter uma diversificação de mais, ou de aproximadamente 60 ativos, dona Priscila. Muito bem, então tá aí a dica de Samidana, que com certeza vai te fazer ganhar mais dinheiro do que os grandes investidores. Mais dinheiro. Porque é um grandíssimo investidor, né? Mas também o cara que é grande, o cara que tem muitos milhões de dólares, o que ele pensa? Em não perder. E é outra estratégia, né? Ele pensa em não perder. Né? Ele não precisa ganhar. Se ele não tiver o patrimônio, ele já tá bom. Às vezes não é a mesma que o pequeno investidor. Também tem acesso a produtos que nem sempre os pobres mortais têm. Tem fundos exclusivos, tem algumas operações para mercados fora do país que eles residem. Enfim, é outro mundo, mas eu acho que vale a dica e a matéria está maravilhosa. Agora, Priscila, falando em maravilhosa, qual que é a nossa próxima notícia? Então, falando em grandes investidores, grandes gestores, a BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, com quase 7,5 trilhões de dólares de ativos sob gestão, escreveu uma carta para os clientes dela, dizendo que vai posicionar sustentabilidade no coração da estratégia de investimentos. Então a carta não pode ter sido em papel, porque senão já matou as Já matou, não, o pior é que não foi, acho que eles divulgaram pela internet, tá bom. Inclusive, depois a gente vai mostrar, pedir para o editor mostrar ali a carta no site, a gente consegue mostrar pro pessoal, quem quiser depois acessar. E aí, o que eles colocam, Sami, como estratégia, assim, algumas questões principais aí que a gente destacou? Diga. Eles vão dobrar o número de fundos sustentáveis para chegar em 150, e eles também vão subir de 90 bilhões para 1 trilhão de dólares em uma década o volume investido em ações, ativos sustentáveis. 90 bilhões, mais multiplicar por 11. De 90 bi para 1 tri. Exatamente, para mais de 90, multiplicar por 11, né? Não é fácil. E o Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, o CEO, o que ele disse? Ele falou que a análise que se faz disso é que sim, ele tá atendendo aí ao que o mercado está fazendo. Lá em Davos a gente viu que sustentabilidade foi uma discussão central, mas tem também uma outra avaliação que é o seguinte:
ele também está preocupado com o que os clientes estão pedindo. Então, ele estaria fazendo essa mudança aí, advogando em função da sustentabilidade em benefício próprio, porque os clientes estão pedindo isso. Produto, se tem demanda, tem isso. Mas cabe a dúvida se essas ações performam bem ou não. Exato. Por quê? Se performam pior, você pode falar, não, eu invisto eficientemente meu dinheiro e com o ganho eu vou lá e faço uma doação para minha ONG de preferência. Então tem várias formas de você ajudar o meio ambiente. Mas temos uma comparação. A gente tem uma comparação. Antes disso, a gente vai mostrar para o pessoal um vídeo que a gente gravou com a AZQuest, que é uma gestora de fundos. AZQuest, isso, que atua aqui no Brasil. E eles, preocupados aí com essa demanda dos investidores, eles já têm um fundo que eles distribuem uma parte da taxa de administração deles para investimentos em impacto social. Eles apoiam uma aceleradora, a gente vai entender um pouquinho disso. Mas fica a dúvida se a parte da administração o cliente está pagando. Então vocês podiam cobrar menos e o cliente doava, enfim. Mas é legal a iniciativa, vamos ver o que eles disseram. Hoje nós vamos falar para vocês do AZQuest Azimuth Impacto, um fundo que nós lançamos há 2 anos atrás, identificando uma tendência que nós acreditamos que ainda vai crescer muito, em que investidores como você podem ajudar a sociedade. De que maneira? Você investe num fundo nosso, esse fundo é líquido, rentável, conservador, e nós devolvemos uma parte da taxa de administração para uma empresa que seleciona projetos que são de empreendedorismo na periferia. Então, uma parte da nossa taxa de administração, que nós, gestores, recolhemos diariamente no fundo que você está investindo, é dada para essa aceleradora de projetos, de maneira que esses empreendedores na periferia têm nosso apoio para empreender, para desenvolver esses projetos tão importantes para a sociedade. Atualmente, o projeto que nós apoiamos é o NIP, o Núcleo de Incentivo ao Empreendedorismo, em parceria com a banca, a Artemisia, e esses projetos estão hoje na comunidade periférica de São Paulo. Então a gente vê que já existe alguma preocupação também aqui no mercado brasileiro com essas questões, com impacto social, sustentável. E Sami, só que a gente ainda talvez esteja num momento, a gente ainda está com um mercado muito incipiente nessas questões, sim, né? E a gente vai mostrar a comparação e que eu quero que você analise aqui, que a gente vai ver. Então a gente comparou, a gente tem um índice de sustentabilidade empresarial na Bolsa, que reúne as 40 ações que são consideradas, exatamente, são as ações que são consideradas sustentáveis. Inclusive a FGV que faz, eu né? conheço, é o professor Marcos, se não me engano, que coordena o centro. Como funciona? A empresa fala assim, eu sou sustentável, eu quero entrar no índice. Aí tem toda uma auditoria, preencher uns formulários, lá tem um procedimento para entrar no índice. Se bater os requisitos, pode entrar no índice. Mas aqui o que você nos mostra? Quanto o Ibovespa foi ano a ano, desde 2015 até 2019, e quanto foi o ICE. O que a gente vê é que quando o Ibovespa caiu, o ICE caiu um pouquinho menos. Mas quando subiu muito menos. Olha só, mas muito menos. Vários pontos percentuais, com exceção do último ano que subiu mais. Aparentemente, olhando assim, eu diria que não teve um retorno melhor que o Ibovespa, considerando as altas e as baixas. Mas ainda é pouco tempo e isso não foi um estudo científico, tem que controlar para fatores de risco. O fato é que ser sustentável tem um preço. Então, enquanto você não penaliza os não sustentáveis, quem é sustentável está pagando mais e aí compromete um pouco da receita, compromete um pouco do lucro dos acionistas. Mas tem a questão da consciência da pessoa e também de querer fazer um mundo melhor. Então, não sei, o que você achou, Priscila? Então, uma coisa que eu queria até mais filosófica que você comentasse. Então, assim, BlackRock, a maior gestora do mundo, falando aí que vai apoiar as causas verdes, né? A gente vê que foi no ano passado, pelo menos, o índice de sustentabilidade, as empresas sustentáveis renderam um pouco mais que o Ibovespa. Você acha que pode estar vendo também uma mudança de paradigma aí no mercado? E assim, os investidores querem apoiar mais as empresas que eles sabem que são sustentáveis, saem um pouco, por exemplo, de empresas que podem ser consideradas não sustentáveis, né? Que tem... Então,
quase tudo é uma questão risco e retorno. Se eu quero apoiar mais, eu falo assim, enquanto uma empresa não sustentável ou sem o selo, porque sem o selo não quer dizer que ela é não sustentável, tá? Não sustentável seria a indústria de cigarro, algumas indústrias. Eu quero que renda 15, uma sustentável eu topo 12. E aí eu topo pagar mais caro frente ao preço futuro. Mas não vejo que temos condições com esses números de cravar que é isso. E o mercado ainda tem que desenvolver mais iniciativas, né? Você me oferecer muito. mais opção de investimento. Sem dúvida. Olhando isso. Né? Sem dúvida. Pri, tudo que é bom dura pouco. O Cafeína de hoje chega ao fim. A gente deseja uma ótima manhã, porque daqui a pouco... Não. Não pode falar tchau? Não, é que agora tem a parte mais especial do Cafeína de hoje. Qual que é a parte especial? Adivinha? Sua dança e cantoria. Não, discussão sobre o telão. Telão, sim, tá top. Eu vim te surpreender porque você é contra o telão, Não. eu sou a favor, peronomútil. E aí o que a gente separou aqui, o pessoal falando do telão, ó, Escanteios de Ouro, nosso amigo Escanteios aqui, falando... Telão assim, tá top, continuem. Esses vídeos me dão muita informação de manhã quando abro. Boa, obrigada. Boa, Escanteio. Tem mais, viu? Gosto do telão assim. O importante é o conteúdo top, que vocês mandam muito bem. Hashtag fica telão, telão fica. Tem mais. Tá ótimo. Team Telão, eu gostei desse. Team Telão, tá Team ótimo Telão. assim. Telão, hashtag telão fica. E Telão daí... gigante tá escrito lá em cima. Telão gigante. Não, Essa é não uma sei bela como de fazer uma isso, TV. Acho que tem Ó, coisas deixa polêmicas. o telão na horizontal mesmo. O Sami acha Ó lá. o telão grande, pois não é proporcional à imagem que recebemos. Isso é coisa de economistas. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Não, mas eu gostei. Mas eu uma achei parte legal simples, que Kleber tá cutucando solta. o Sami. Mas vocês podem comentar, criticar. Isso. Eu vou contar um segredo. A Priscila acha que ela fica magra na frente do telão, Gente, mas ela fica mais Não, eu não acho, gordinha eu tenho para certeza. o lado. Ela não acha que tem a ver com o que ela come. Ela acha que o problema é o telão. Não, é que não tem nada a ver com eu vou dieta. me explicar. Gente, antes de tudo, o Sami é um amor comigo, tá? Não vamos entrar em discussões sobre verdade. politicamente correto. Mas só pra explicar o que aconteceu, nosso diretor de arte, de gravação, o Quinho, o que ele me explicou? Estúdio. Ele explicou que, ó, se eu vier pra cá, Sei. eu fico mais esbelta. Isso. E se eu vier pra cá, Você tava falando eu que fico ser magra é mais esbelta. Fica no canto. Você tá falando que ser magra. Isso, você vai ter Então protestos, você vai ser... Exato, é ditadura Você vai ser ditadura da magreza. A gente não vai entrar nisso. Por isso fica telão, porque Fica o que importa telão, é a emoção e o que importa é é o que conteúdo. ele me deixa segura, não importa a aparência. Mas aí que está, fica telão. Mas ele poderá ser diminuído, um telão menor, podemos mais compacto? girar, podemos fazer o quê? E hoje também, para encerrar, estão morrendo de inveja das camisetas que são maravilhosas, temos mais uma, e fica aí para quem estuda ainda no segundo grau, que estuda números imaginários. Tá aí o Pio, números 3,141414. Exatamente. Com isso, nos despedimos. Nos siga nas redes sociais, toca o sininho, no Spotify, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nosso perfil Invest News BR em todas as redes. E o site investnews.com.br, meio-dia mais ou menos, ou um pouquinho depois. Priscila Yasbeck no Flash. E às 7h30 da noite temos Doni Denútil no Conta Mais. E eu volto amanhã com a Pri no Cafeína. Tchau, tchau. Tchau, tchau.